Oi, gente! Este é o canal Converse da Palavra Podcast. Eu sou a Grace Kelly e fique conectado porque aqui você sempre encontra a Palavra de Deus. Oi, gente! Mais uma semana passou. Estamos aqui no nosso Converse da Palavra Podcast e hoje eu meditei no texto, no capítulo de Atos 7. Eu li ele todo, eu não vou ler ele todo aqui na nossa conversa, mas depois tirem um tempo e leiam esse texto como um todo, porque com certeza Deus vai ministrar não só o que vai ser conversado aqui, mas outras coisas. Estevão foi um homem que ele pregava a palavra de Deus. E no contexto de Atos 7, ele faz um discurso. O título até fala que é a defesa de Estevão. Então é como se fosse ele estivesse discursando, dando argumentos de porque ele cria em Deus, de porque ele falava de Jesus. E então ele começa, e é muito interessante porque a gente observa que ele fala de fatos históricos que estão no Velho Testamento. Então ele não está contando nenhuma mentira, ele não está... Aqui no discurso ele nem fala diretamente de Jesus para as pessoas do povo de Israel, né? Então a gente está falando de um homem que está falando da palavra de Deus para as pessoas que criam na palavra de Deus. Eles criam no Velho Testamento, criam em Moisés, então eles conheciam toda a história. Então Estevão ele faz aqui como se fosse um resumão da história daquele povo. Então ele fala que Deus escolheu Abraão, pediu para Abraão sair da terra dele e ir com Sara para outras terras e que ele prometeu que ele daria uma nova terra para ele, né? E mesmo que ele nem tinha descendência, porque Sara era estéril. Então pensa, Deus está prometendo, né, que vai te dar as coisas e você olha e fala assim, nossa, mas eu nem tenho nada ainda, nem monetário, e mesmo que eu tenha monetário, eu não tenho descendência, não tenho filhos, né? E só que Deus vê o teu futuro. E ele vê não de uma maneira de previsão, de pode ser que aconteça ou não. Ele sabe detalhadamente, né? Então, tanto que Estevão até fala aqui que Deus disse que daria para a descendência de Abraão, não especificamente para Abraão, muitas daquelas promessas, que o povo passaria por um período de escravidão, mas que Deus o libertaria e depois julgaria aqueles que escravizaram o povo dele. Então, tem um ditado que fala, né, um dia da caça, outro dia do caçador. Então, existe, de certa forma, um equilíbrio na natureza, se a gente pode dizer assim, de que há tempos que nós vencemos e há tempos que outros vencem em cima de nós. E isso é permitido por Deus, seja para trazer uma correção, seja para trazer honra, mas ele também vai julgar aqueles que no nosso período de dificuldade nos oprimir, trouxe opressão para a nossa vida. E aí ele vai relatando isso, aí ele fala de José, que também foi vendido e que Deus cuidou dele, e que Deus usou José depois para abençoar o próprio povo de Deus. E depois ele fala de Moisés, que também nasceu, foi separado, foi criado pelo inimigo, vamos dizer assim, né? Por um faraó, um homem egípcio, de família nobre, e ele era judeu, e o povo judeu estava sendo escravo. E quando Moisés um dia tenta ajudar ali alguns do povo dele de sangue, né, e não de convívio, que eram os judeus que estavam escravos, esses questionaram ele, né, quem é você?
para quem disse que você tem autoridade para fazer alguma coisa por nós? E até porque José tinha cometido um erro, tinha assassinado uma pessoa egípcia. E aí é interessante, né? Porque em vez de olhar e falar, nossa, esse cara pode fazer alguma coisa por nós, no mínimo porque ele tem mais poder que a gente. Ele é hebreu como nós, mas ele não vive como escravo. Não, olham por outro lado, né? Olha, você, quem é você para fazer algo por nós? E muitas vezes o escravo está tendo uma atitude de soberba maior do que o livre, que é o que a gente fala, ele tem dinheiro, ele é rico e ele que tem que fazer as coisas, ele tem que pagar, ele tem que padecer. Só que a gente não está enxergando que a soberba está em nós e não no rico, e não no que tem poder. E isso tem que ter muito cuidado, porque não é porque você é pobre que você é obediente a Deus, que você agrada a Deus. Claro que o rico tem também seus pecados, ele também precisa aceitar Jesus como seu Salvador e ter uma mudança de vida. Mas às vezes a gente está numa condição tão precária que a gente precisa de ajuda, a ajuda vem e a gente não aceita. E por esse questionamento, Moisés foge, vai para o deserto e lá ele fica 40 anos. Ou seja, a liberdade que podia acontecer ali em poucos dias, porque tinha uma pessoa que não era escrava, mas era do povo e podia fazer algo para aquelas pessoas, aquilo levou 40 anos. Porque só 40 anos depois, Moisés retorna e age em favor daquele povo. Então, às vezes, por a gente humilhar pessoas que a gente acha que não merece estar conosco, que não tem nada a ver conosco, a gente posterga a nossa bênção, a gente posterga a nossa vitória. E aí Estevão vai falando, né, de tudo isso, e o pessoal ali tá ouvindo o discurso dele. Então, tem uma parte que ele fala, que eu achei interessante, porque depois que ele relata essas pessoas, esses contextos, eu parei para observar de que Deus sempre separa uma pessoa para a longo prazo abençoar várias. Então, até se você é uma pessoa que se sente isolada, rejeitada, muito diferente, saiba que você pode ou ser essa pessoa que Deus está separando para um dia usá-la para fazer algo por muitos, ou você está entre o povo de Deus que um dia vai receber essa bênção por meio de uma pessoa que ele separou aí ao longo da história e você nem sabe. E aí, aqui tem uma parte nesse discurso de Estevão, no versículo 51, que Estevão está dizendo que Deus diz para aqueles homens, para aquele povo que está ouvindo, que eles são homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, porque vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também o fazeis. E porque ele está mostrando que ao longo da história o povo de Deus rejeitava a Deus. Então, olha como nós que somos cristãos temos que ter cuidado para que a gente, estando numa posição de servos de Deus, de cristãos, não venhamos recusar o Cristo. E quando você recusa o Espírito Santo, não é só o contexto espiritual. Significa que você está rejeitando pessoas que o Espírito Santo habita. Estevão era um servo de Deus. Ele foi rejeitado, maltratado pelo povo de Deus. Quantos ou quem está passando pela tua vida que tem o Espírito Santo de Deus, que brilha a luz de Cristo, e você está rejeitando, e você está maltratando?
e você está negando, renunciando, não aceitando as palavras da verdade que aquela pessoa fala. Aqui no... E um exemplo disso, se a gente quiser até ter mais clareza, mas eu acho que esse caso de Estevão já é bem claro, é Mical. Mical, quando Davi volta com a arca e ele tá dançando e todo feliz, ela despreza no coração dela Davi. Mas ela não, se a gente for olhar, ela não tá desprezando só Davi. Ela tá desprezando o Espírito Santo. Ela tá desprezando Deus, porque Davi estava alegre porque a arca de Deus voltou. Então, e Mical é punida por Deus com a esterilidade. Ela não tem filhos. E se a gente for olhar, o erro de Mical é muito semelhante com o erro do pai dela, Saul, que também rejeitou a Deus. E o Espírito Santo se retirou da vida de Saul. Então, cuidado. Às vezes você foi um escolhido. Saul foi escolhido ali por Deus, por meio do profeta, para ser rei. Ele começou no caminho correto, com o temor correto, adorando a Deus. Mas ele não terminou os dias dele reconhecendo o agir de Deus. Ele não terminou a vida dele com o Espírito Santo na vida dele. Mical não terminou a vida dela numa vida de um bom relacionamento com Deus, porque ela rejeitou a Deus. E essa expressão da rejeição a Deus foi porque rejeitou pessoas que expressavam o amor, a verdade de Deus. Então, quando um servo de Deus te fala coisas que você não goste, mas que você sabe que é verdade, vigia. Vigia na sua atitude, vigia no seu coração, porque Deus ele tá olhando o coração. Talvez na hora você até sorri para a pessoa, né? Não faz nada. Mical não rejeitou Davi perto de Davi, ela estava na janela da casa dela. Davi nem viu a Mical lá na janela, mas Deus viu o coração da Mical. Então Deus vê o coração do povo dele. Ele viu o coração do povo aqui. Então no versículo 54 fica muito claro a atitude daqueles que criam em Deus, que criam no Deus de Moisés. E o Deus de Moisés era o mesmo de Estevão. No versículo 54 fala assim: ouvindo eles isto, enfureceram no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então, eles ficaram com raiva de Estevão. Estevão falou apenas a verdade, contou a história do povo, uma história que exalta o amor de Deus, mostra a autoridade de Deus, e eles ficaram com raiva de Estevão. Então, cuidado para você não ficar com raiva de um servo de Deus, porque você vai estar ficando com raiva de Deus, porque Deus faz presente em nós, por meio do Espírito Santo. Então, a gente tem que vigiar nisso, porque às vezes a gente não está tendo diferença entre aquele que não serve a Deus, entre aquele que não declara que ama a Deus. No versículo 58 e 59, eles falam assim, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Se você olhar o que fizeram com Estevão, e você olhar o que os romanos fez com Jesus, tá tendo alguma diferença entre o povo de Deus e aqueles que não é povo de Deus? Os romanos lançaram Jesus para fora da cidade, o penduraram numa cruz e bateram nele, e ele morreu, e a diferença é que ele ressuscitou, ele venceu a morte. Estevão foi lançado para fora da cidade que ele morava pelas pessoas que não eram romanas, eram as pessoas que declaravam que amavam a Deus. Ele apanhou até a morte. Então, a gente tem que vigiar, porque às vezes a gente critica o ímpio, a gente fala do ímpio e a gente está tendo uma atitude semelhante ou até pior do ímpio, porque o ímpio, a gente tem aquela desculpa e fala, ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece o amor de Deus. Então, a gente
entende o que ele está fazendo e pede o perdão e pede para Deus que um dia ele se converta. E do próprio povo de Deus? Como que a gente vai orar? Tem que orar por arrependimento. Mas muitas vezes o povo de Deus está sendo duro de coração, está rejeitando a Deus, mas o discurso é de que ama a Deus. Se você não consegue amar o próximo, se o próximo, quando traz a verdade, te incomoda, você não aceita que por ele ser diferente, ele carrega a mesma luz que você teoricamente estaria carregando, talvez o seu coração esteja em trevas. Talvez você só esteja acostumado a viver com pessoas semelhantes a você. Mas no fundo, ninguém mais brilha a luz de Cristo. Tá todo mundo em trevas. E quando tá todo mundo em trevas, a luz incomoda. E aí você tá rejeitando alguém que é de Cristo. E aí você fala, nossa, mas eu sou cristão, eu não tô em trevas, eu tô dentro da igreja. Tá em trevas e às vezes todo mundo ali tá em trevas. E tá todo mundo rejeitando a luz. O único diferente que às vezes chegou ali para brilhar e mostrar o pecado, mostrar os corações estão duros. Ah, ok, eu não mato, eu não roubo, mas eu rejeito o meu próximo, eu só consigo conviver com os iguais. Então, esse estudo da defesa de Estevão mostra o quanto nós podemos ser falhos, mesmo estando num grupo cristão, o quanto somos passíveis de cometer os mesmos erros dos nossos antepassados. Então, cuidado, né? Aqui o cuidado era, ele fala depois, vocês rejeitaram meus profetas. Quantas vezes na Bíblia, desde o Velho Testamento, Deus alerta sobre isso? Vocês rejeitam, vocês maltratam os meus profetas. Porque o profeta, ele tem o Espírito Santo e digamos que ele se manifesta mais, ele sabe lidar com essa espiritualidade um pouco mais. E as pessoas, ao invés de reconhecer que aquela pessoa está dizendo algo que pode mudar a minha vida, eu não aceito. Ou senão, eu não concordo, não quero. O profeta, ele é falho também. Ele tem pecados, ele é um ser humano. Mas se Deus está se manifestando por meio dele, dê ouvidos. Pare para pensar, opa, será que eu não estou agindo assim como alguém que é do povo de Deus, mas já não carrega mais a essência do amor de Deus? Então, que a gente reflita sobre isso, né? E pense que a gente precisa ter uma restauração da fé, da obediência, do amor e do compromisso com Deus. Não basta conhecer a história, não basta conhecer as regras, se eu não tiver um alinhamento com o Deus que deixou todas essas histórias e regras. É preciso ter um coração humilde, aquebrantado, um coração que não se acha melhor do que o outro. Que você faça o seu melhor como pessoa, mas entenda que o outro é tão pessoa quanto você. Ambos são suscetíveis a acertos e erros. Muitas vezes o que muda é o tipo de erro e o tipo de acerto. E pode ser um desafio, mas é um desafio que é possível acertarmos mais. Mas tem que querer. E aí eu entendo que a referência para a gente aprender a ter um coração transformado, um coração que não seja duro, que não seja cheio de ira, é ler o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, onde Jesus vai falando sobre quem é que vai herdar a terra, os humildes de coração, quem são os mais que felizes, são os que não viram e creram, porque ali Deus está falando de coisas que não é uma regra como uma lei, faça isso, não faça aquilo. Ele está falando de essência, ele está falando do interior do nosso coração, da nossa alma. Então, é mais sutil, é mais individual.
É você e Deus, porque tem muita gente que pode ser o mais disciplinado, aquele que mais segue as regras, mas tem um coração tão duro que ele vai agir como essas pessoas que agiram com Estevão, mataram um inocente. Então que as nossas mãos não estejam sujas de sangue inocente e talvez, mas eu não jogo pedra em ninguém, não jogo a pedra física, mas às vezes joga por meio de palavras. Então às vezes suas mãos não estão sujas de sangue, mas estão sujas de lágrimas. Porque a outra pessoa tem sentido a dor, tem chorado. E a causa do choro da pessoa é uma pessoa cristã, é uma pessoa que declara que ama, que é filha do Altíssimo, do Deus de amor, e essa pessoa não manifesta amor. E, gente, quando eu digo manifestar amor, não é passar a mão na cabeça, não. Não é dizer sim para tudo. Deus mesmo fala que ele, por ser pai, que ama, ele corrige. Então, a gente tem que entender que o amor ele é equilibrado. Ele sabe a hora de dizer sim, a hora de dizer não. Mas a gente está muitas vezes vivendo uma vida de desequilíbrio. Uma vida que a gente foi mimado, só que na verdade a gente estava largado. Ninguém cuidou da gente, ninguém nos amou, ninguém nos corrigiu. E agora quando chega alguém com a palavra verdadeira, com a verdade, a gente está achando que é ofensa. A gente está discriminando aquele. Não, esse é o amor de Deus batendo na tua porta e falando: eu preciso te corrigir enquanto é tempo. Antes que meu Santo Espírito aparte da tua vida como saiu de Saul. Para que você não ache que me serve e na verdade você não vive mais. Você só fala. Então, é um texto assim muito forte quando a gente medita nele. Medita na vida de Estevão, que muitas vezes vai ser o verdadeiro sofrendo, padecendo, por dizer a verdade, por amar o Deus da verdade e expressar isso com palavras firmes, mas não cruéis. E outros estão como o povo de Deus, com corações duros, cheio de ira, com vontade de destruir o outro, porque não é capaz de lidar com a verdade, não é capaz de se arrepender do seu pecado, não é capaz de se curvar e dizer: sim, Deus, eu estou errando nisso, o que ele disse é verdade, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, entra aqui no meu coração para tirar toda essa dureza, porque as regras eu sigo, eu sou um cidadão exemplar aos olhos dos homens, mas diante de Deus eu estou distante, porque meu coração está fixado somente nas regras e não consegue ter a flexibilidade para reconhecer um pecado, para lidar com o diferente, para amar aquilo que eu não alcanço, aquele que eu não entendo. Então, foi nisso que eu meditei e peço a Deus que alcance o coração de vocês, que vocês também meditem e sondem o coração de vocês, que se você estiver sendo um Estevão, que o seu coração seja consolado e restaurado por Deus, e se você estiver agindo como o povo de Deus, que você se arrependa e pare de agir dessa forma, porque ainda dá tempo. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Tchau!